Onde Deus está e como ele age nas adversidades. Seja bem-vindo ao nosso canal da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Essa foi a nossa mensagem do domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. Salmo 37 é o nosso texto básico, mas selecionamos apenas alguns versículos para que a nossa apresentação não fique muito longa. Esta pergunta, onde Deus está? Principalmente esta pergunta, ela é milenar. Onde Deus está e como ele age, se é que age para alguns, né, na adversidade. No Salmo 115, versículo 2, os povos que viviam ao redor do povo de Israel, o povo de Deus, ali no Velho Testamento, perguntavam até com uma certa ironia, até com uma forma de zombaria, não é mesmo? Onde está o Deus deles? Onde está? Por que tem permitido, se eles têm um Deus que eles dizem ser todo-poderoso, por que eles têm passado por tantas adversidades? Então, é uma pergunta milenar. Toda vez que acontecem tragédias, muitas pessoas perguntam onde Deus está, se Deus existe, onde é que Ele está? Salmo 37, versículo 1 e 4. Diante das adversidades pelas quais o povo passava, vendo a injustiça, a exploração, prosperando, né? As pessoas prosperando, praticando injustiça, praticando toda sorte de exploração contra o seu próximo, virando as costas para Deus, para o plano de Deus, e mesmo assim aparentemente prosperando. Então, muitos que serviam a Deus, que temiam a Deus, perguntavam: como é que pode isso? Então, a resposta no Salmo 37 vem da seguinte forma: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha, continua nos versículos 5 a 9. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, ou seja, não se aborrecer, não se irritar ao ponto de se autodestruir. Não é que a pessoa não tenha que tomar posição diante da injustiça. Temos que tomar posição a favor da justiça, praticar a justiça, mas não permitir que isso nos destrua, nesse sentido. Pois os maus serão eliminados. Deus vai agir, está agindo, sempre agiu. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. É isso que diz, repare os verbos, entregar o caminho ao Senhor, confie nele, descanse nele, aguarde por ele com paciência. Não é fácil. E a Bíblia não diz em lugar nenhum que é fácil, mas é o que ela nos recomenda, é o que Deus nos recomenda através da sua palavra.
Vamos para o seguinte. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Pode mostrar uma aparência, né, de que estão prosperando, de que Deus não está ligando para a exploração, para a injustiça, para o fato de viverem de costas para Deus, desprezando a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. Então pode parecer que estão se dando bem, mas a Bíblia diz que não há futuro para os ímpios. Mas do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade, seja qual for a adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Versos 37 ao 40. A primeira pergunta é a seguinte: o que são adversidades? Há vários significados, mas a palavra revés, que é um dos significados, ou seja, algo que é contrário àquilo que se espera ser o normal, o esperado. Eu escolhi para pensarmos aqui. Adversidades são os reveses. É algo que vem ao contrário daquilo que se espera. Então, vários são os tipos e os níveis de adversidades pelas quais passamos na vida. Coisas que a gente espera que seja de um jeito, vem ao contrário, acontece ao contrário. Não estamos aguardando uma pandemia e vem uma pandemia. Fizemos planos no final do ano de 2019 para o ano 2020, mas tivemos esse revés, a pandemia. Às vezes, fazemos planos e vem uma enfermidade, é um revés, é uma adversidade. Enfrentamos esse revés na área financeira da vida, no matrimônio, na família, no lar, não é mesmo? São muitos, vários níveis e vários tipos. Mas será que há uma causa? Será que todo mal que acontece vem de Deus? Deus é a origem do mal? Não é. A Bíblia nos declara que Deus nos criou à sua imagem e semelhança para vivermos em plena comunhão com Ele. Uma vida zoé, no grego, vida com a qualidade da vida de Deus. Portanto, uma vida plenamente feliz e realizada, aquilo que a alma humana, toda a alma humana anseia, espera, busca. Todavia, a Bíblia diz que o ser humano escolheu, por livre vontade, por livre opção, o pecado. Isso foi uma tragédia e por isso, diz a Bíblia em Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte. Todos os males advêm dessa queda.
do pecado, dessa tragédia que o homem, o ser humano, escolheu. Daí todas as adversidades brotam, advêm dessa adversidade principal, a maior adversidade, a escolha pelo pecado e a sua consequência, a morte. Morte física e morte espiritual. A separação eterna da alma humana do Deus Criador, que tem o plano de uma vida feliz e realizada nele. Por isso, no início do Salmo 37, deleite-se no Senhor, tenha o Senhor Deus como a fonte de todo prazer e felicidade na vida. Mas o pecado foi o revés, contrário daquilo que Deus planejou. Vamos para o outro ponto. O pecado, então, é o maior revés na história humana, sendo ele, o pecado, o pai de várias e de todas as adversidades que nós enfrentamos. Voltando ao Salmo 37, Deus age nas adversidades? Como ele age? É a pergunta, não é? Ele age do mesmo jeito que agiu na pior revés do ser humano, na pior adversidade, a queda pelo pecado. Como Deus agiu? Por misericórdia e graça, ele estendeu a mão, prometendo um cordeiro imaculado que derramaria seu sangue pela nossa redenção. Que coisa! Deus agiu por misericórdia e graça. Ele estendeu a mão para não permitir que aquela má escolha, aquela tragédia da escolha do ser humano pelo pecado, não nos destruísse para sempre. Deus estendeu a mão e ele, antes da fundação do mundo, já tinha o plano de misericórdia, um plano de redenção para nos salvar, para nos livrar, para nos redimir da maldição, da condenação do pecado e para que pudéssemos viver a vida que ele planejou, uma vida com Deus, uma vida na glória e pela glória de Deus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. O Deus Todo-Poderoso estendendo as mãos para nos erguer do monturo, do lixo, do pecado, para vivermos como príncipes dele. O que esse Deus espera de nós na adversidade? Ele espera que confiemos nele, confiemos no Senhor e façamos o bem. Salmo 37, 3. Confiar em Deus, em sua graça, em seu plano de redenção. Fazer o bem é, antes de tudo, não duvidar do caráter de Deus, pois quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. 1 João 5,10. Que coisa! Quem não crê em Deus o faz mentiroso, o chama de mentiroso. Devemos confiar em Deus e crer nele, na sua graça, no seu plano de redenção, sem duvidar, e aceitar que somente nele e em Jesus Cristo, seu Filho, há salvação, há redenção. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração.
ter Deus como a fonte da vida, do prazer, da felicidade. Às vezes queremos só a segunda parte do versículo, né? Que Deus atenda os desejos do nosso coração, mas às vezes não queremos que Ele seja a fonte, somente Ele, a fonte do nosso prazer, da nossa felicidade. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmo 37, 7. Isso significa não ser consumido por ver o mal, tantas injustiças na vida, mas esperar no Senhor, descansar no Senhor, confiar somente no Senhor e em seu plano de redenção, de socorro para nós. O Senhor espera, aqui no Salmo 37, versículo 18, o Senhor espera que sejamos íntegros. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 18. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Versículo 34. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Versículo 28. A conclusão. E se na caminhada, perguntam alguns, tropeçarmos por fraqueza, por falha, porque somos falhos? A Bíblia responde, no versículo 24 desse Salmo 37, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Aqui significa que não cairemos ao ponto de sermos destruídos, não seremos vencidos pela queda. Podemos ter momentos de queda, tropeço, mas não ficaremos, não seremos vencidos por ela. O Senhor estenderá a sua mão. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. A nossa fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Que Deus nos abençoe. Se você fraquejou, se você caiu, mas se você é do Senhor, o Senhor estende a sua mão para levantar você, para nos levantar em momentos de fraqueza. Ele nos livra, Ele é o nosso refúgio na adversidade, seja ela qual for. Que você já tenha entregado a sua vida, rendido a sua vida ao Senhor em relação à pior adversidade, a queda do pecado, crendo em Jesus como seu Salvador, o seu Redentor, recebendo essa graça maravilhosa de Deus na sua vida. E em qualquer outra adversidade, que o Senhor estenda a sua mão, que você receba essa mão estendida, creia que Deus é o refúgio, Deus está presente, Deus está agindo. Que Ele nos abençoe. Amém.